Será que a Batman Dependência é real? Asterix vai ser republicado em formato ônibus e um anúncio exclusivo de HQ de uma quadrinista premiada. Vem com a gente que o nosso giro começa agora. A DC vive uma Batman dependência? Quando nós postamos no nosso Instagram que a DC havia lançado o cronograma de publicações do retorno do selo Elseworlds, várias pessoas foram lá comentar o quanto de Batman tinha naquela lista, né? O quanto desses quadrinhos do retorno do Elseworlds estavam envolvidos ali de alguma maneira com o universo do Batman. E agora, na última semana, nós publicamos sobre o lançamento de Coringa o Mundo, que segue ali os mesmos moldes da publicação de Batman o Mundo, uma antologia em que vários quadrinistas de diferentes países fazem histórias daquele personagem. E aí, a Batman Dependência voltou também aos comentários. E para falar um pouco desse tema, nós encontramos um levantamento recente do portal espanhol Zona Negativa em que eles analisam em números o quanto de Batman tem mesmo na DC. Será que a DC tá mesmo publicando tanto Batman quanto tá aparecendo pra gente? De todas as revistas publicadas pela DC em 2024, 20% levam ali como título o Batman. Se nós somarmos os derivados também junto disso, então membros da Batfamília, Batgirl, Asa Noturna, Robin, entre outros, e ainda os vilões, então Coringa, Arlequina, enfim, nós temos 33% de revistas. Então, 33% das revistas publicadas pela DC estão de alguma maneira relacionadas ao Batman e seu universo. Se você tá achando que é pouco, olha só os números do Superman, que é ali o outro carro-chefe da DC, que tem 6,8% apenas de publicações. Quase 13% se nós somarmos outros personagens derivados do universo do Superman. E eles chegaram a fazer um levantamento com a Marvel, usando como comparação o Homem-Aranha, que é o personagem mais explorado pela Casa das Ideias. Só que os números do Homem-Aranha ainda estão longe dos números do Batman na DC. Da totalidade de revistas publicadas pela Marvel, quase 24% são do Homem-Aranha ou de universos relacionados ao Aranha, o que dá quase 10% a menos do que o Batman tem na DC. O que é possível perceber é que nos anos em que os filmes da trilogia do Nolan foram lançados, os números não estavam nem perto dos atuais. Ou mesmo com o lançamento de Batman vs Superman, nada se compara aos 41% que nós tivemos em 2022, quando The Batman foi lançado. Então, o auge de publicações do Batman pela DC aconteceu em 2022, associado ao lançamento do filme mais recente do personagem. É claro que nós sabemos que essa aposta da DC no Batman está relacionada com a popularidade do personagem, com a força dele, com o volume de vendas, por exemplo, em relação aos outros heróis da editora e até mesmo com as premiações, porque o Batman, de acordo com um levantamento compartilhado pelo portal Decenautas, é o personagem com o maior número de prêmios Eisner, 63, muito à frente do Hellboy, que é o segundo colocado da lista com 27. Mas o questionamento dos leitores é muito válido. Parece que com tanto Batman falta espaço, falta criatividade na DC para explorar os outros personagens também. Há alguns dias, o criador de One Piece, Eiichiro Oda, anunciou que faria uma pausa de 3 semanas na produção do mangá. Ele mesmo fez esse anúncio aos fãs em uma carta e já adiantou que não precisava ter pânico. Mas por que pânico? Porque essa notícia foi dada pouco tempo depois, algumas semanas depois da morte de Akira Toriyama. Então ele diz, não precisa ter pânico, eu estou bem, mas essa é uma pausa que seria como se fosse uma pausa de rotina. É um momento para ele cuidar da saúde, né? E também pensar sobre o futuro da série. E essa questão aí do Eiichiro Oda, dessa pausa, volta em um tema que é muito frequente, um tema que tem sido debatido ao longo dos anos, que é o alerta sobre as questões de saúde física e mental dos mangakas, o quanto que a indústria de mangás é nociva para os mangakas em relação aos prazos, e isso tem muito a ver também
com os prazos que são semanais, né? A publicação, o modelo de publicação semanal dos mangás. Olha só, em 2012, o Eiichiro Oda respondeu em uma sessão de cartas uma pergunta sobre a sua rotina de trabalho e que horas ele acordava. Ele disse que acordava às 5 horas da manhã e que trabalhava até às 2 horas da manhã, o que dá 21 horas de trabalho e apenas 3 horas de sono. Essa informação faz mais de 10 anos, né? Como eu disse, foi uma resposta dada em 2012, então a gente não sabe o quanto que a rotina do Oda mudou, até porque One Piece continuou nesse meio tempo, né? Mas em 2022 pediram para o produtor executivo da animação One Piece Film Red descrever um pouco o Oda. E olha só, entre tantas coisas, a descrição que ele deu do Oda é: o mangaka não dorme. Ele disse que ele costumava virar 3 a 4 noites por semana trabalhando. Então, além de ter pouquíssimo tempo de sono, algumas noites eram passadas em claro trabalhando. Ainda nesse assunto sobre a privação de sono e o volume de trabalho, outro mangaka que compartilhou um pouco da sua agenda de trabalho foi o Masashi Kishimoto, criador de Naruto, que revelou que ele chegou a trabalhar 144 horas por semana enquanto Naruto estava sendo serializado. E outra mangaka também que trouxe um pouco da sua agenda foi a Rumiko Takahashi, do Inuyasha, que em 2021 compartilhou que ela também trabalhava muito e dormia muito pouco. Esse post da Rumiko Takahashi foi feito no Twitter e lá dava para ver quantas horas de trabalho, quantas horas de descanso, enfim. E é realmente um volume muito alto para uma mangaka que hoje tem 66 anos, né? O adoecimento na indústria de mangás é uma constante. A gente pode pegar aí alguns dos mangás e dos mangakás mais badalados do momento: o Tatsuki Fujimoto do Chainsaw Man, GG Akutami de Jujutsu Kaisen e Kohei Horikoshi do My Hero Academia. Todos tiveram algum problema na serialização desses mangás. Então, algum hiato, alguma pausa por causa de questões de saúde física ou mental desses mangakás. E aí, a gente tá falando dessas questões de saúde que não necessariamente estão ligadas ao trabalho diretamente. Muitas vezes elas estão ligadas ao excesso de trabalho. Então, a privação do sono, que é algo que a gente comentou agora há pouco, mesmo a alimentação. Então, existe pouco tempo para comer, pouco tempo para preparar os alimentos e até mesmo a privação da vida social. Quanto tempo esses mangakás têm para passar com a família, quanto tempo eles têm para cuidar de si mesmos e por aí vai. Até mesmo o fato de alguns mangakás terem falecido relativamente jovens, como é o caso do Osamu Tezuka, do Kentaro Miura e agora mais recentemente do Toriyama, foi levantado como pauta em relação à expectativa de vida dos japoneses no geral. Olha só, o mangaka Nihuami compartilhou no Twitter um levantamento que foi feito por um blog japonês que pegou ali uma lista de 219 mangakás com as suas datas de nascimento e morte, e ali foram desconsiderados os mangakás que faleceram em decorrência de algum acidente, por exemplo. E o resultado dessa média mostra que os mangakás morrem aos 62,6 anos em comparação aos 83 anos, que é a expectativa de vida do japonês médio. Essa matéria que traz ali esse levantamento ainda traz também uma tira do Shigeru Mizuki, que é um bom jeito da gente encerrar essa matéria aqui. Nela, o Osamu Tezuka e o Shotaro Shinomori estão ali falando quanto tempo eles estão virados trabalhando, então quantas noites eles estão sem dormir. É como se eles estivessem fazendo quase uma competição de quem dorme menos. Eis que o Mizuki aparece e diz, abre aspas, "Você vive mais pela quantidade de tempo que passa dormindo. A felicidade também vem do poder do sono. O poder do sono é a fonte de tudo." E o quadro final traz o Mizuki, já idoso, dizendo: "É por isso que os dois morreram jovens." Tanto Tezuka quanto Shinomori morreram aos 60 anos, enquanto o Shigeru Mizuki viveu até os 93, falecendo em 2015. E a gente pode imaginar que o fator sono influenciou nessa expectativa de vida aí. Durante a participação da editora Record na rodada de lives com editoras aqui do Fora do Plástico,
foi anunciado que Asterix vai ser republicado no Brasil em formato ônibus. Agora você já tá pensando aí num Asterix desse tamanho, reunindo, sei lá, 15 volumes do personagem, mas não, nada disso. Esse ônibus é muito diferente daquilo que a gente tá acostumado a ver por aqui da Marvel, da DC, etc. O clássico franco-belga criado por René Goscinny e Alberto Desot vai ser publicado no ônibus com 3 volumes, isso mesmo. 3 volumes que vai dar mais ou menos 170 páginas, bem distante daquele conceito de ônibus que ficou popular aqui. Mas essa nomenclatura, ela vem de fora. É como ficou chamada essa edição compilada que sai nos Estados Unidos, por exemplo. Então, Asterix Omnibus. A previsão é que o primeiro volume desse ônibus seja lançado aqui no segundo semestre deste ano, mas essa não foi a única novidade que a Record trouxe pra gente nessa live. Os volumes inéditos de Asterix também serão lançados pela editora, mas naquele formato que vinha sendo praticado até aqui. O próximo é Asterix e o Grifo, o volume 39 da série, que é o primeiro dos inéditos que não tinham sido publicados até então, do Jean-Yves Ferry e do Didier Conrad. E já no ano que vem sai o último volume de Asterix publicado até o momento, que é Asterix e o Íris Branco. Essa é uma tradução livre, viu, gente? Ainda não tem esses títulos oficiais da Record, que já é do Fábio Carrot e do Didier Conrad. E só para lembrar, desde o volume 35, Asterix tem uma nova equipe criativa e recentemente teve essa troca nessa equipe com a mudança do roteirista. Antes, o Jean-Yves Ferry para o Fábio Carrot. Anúncio exclusivo da WMF Martins Fontes. A editora vai lançar Tunnels da Ruth Modan em 2024. Até então, a Ruth Modan, quadrinista israelense multipremiada, tinha sido publicada no Brasil apenas uma vez, também pela WMF Martins Fontes, com A Propriedade. E agora nós teremos Tunnels no Brasil também. Essa é uma obra que vai trazer ali uma aventura meio Tintin, até nos traços a gente consegue perceber nessa linha clara da Ruth Modan, mas que é uma obra que tem um subtexto muito interessante ali nas entrelinhas sobre um tema mais que atual, o conflito Israel-Palestina. A HQ é centrada numa busca por um tesouro. A Nili Brosh, a protagonista, é filha de um arqueólogo israelense muito consagrado, mas que agora tem demência. E para preservar o legado do pai, ela volta aonde ele fazia as suas escavações na Cisjordânia em busca da Arca da Aliança. Então esse é o plot básico, mas a história nossa vai muito além disso. Tunnels figurou em várias listas de melhores do ano de sites internacionais, de sites muito consagrados, inclusive internacionalmente, e até o momento a WMF Martins Fontes não revelou quando será feita a publicação, qual que é o mês exato de publicação, mas a previsão é aquela que eu disse, ainda em 2024. O giro de hoje fica por aqui, obrigada pelo seu like, pela sua audiência, pela sua inscrição no nosso canal. A gente vai tirar ali um breve recesso por alguns dias, mas na semana que vem volta a ter giro aqui, tá? A gente não vai deixar você sem giro, não. Domingo que vem também teremos giro, mas ao longo da semana a gente não vai ter postagens no Instagram por causa desse recesso. Muito obrigada pela sua presença na rodada de lives que acabou nessa última semana, então esse recesso é justamente por causa do fim da rodada, então fica esse nosso agradecimento a todo mundo que acompanhou, que deixou seu like nas nossas lives, que mandou perguntas, enfim, foi uma jornada fantástica, muito cansativa, mas fantástica, e a gente espera você para 2025. E é claro, até o próximo giro. Deixa eu dar aquele recado também, você pode apoiar o Fora do Plástico em apoia.se/Fora do Plástico. Lá você encontra todas as modalidades e todas as recompensas, mas eu já adianto, você será muito bem recompensado se apoiar a gente. Até a próxima!